Olá a todos, olá amigos Ecofit, eu sou Daniela Provedel, psicóloga clínica e professora universitária e estarei com vocês nas próximas semanas para a gente conversar sobre saúde mental. Eu sou aluna e parceira Ecofit com muito orgulho e é muito bom estar aqui porque eu estou com muita saudade de tudo e de todos e que bom ter esse espaço de conexão e continuidade, que é realmente o que importa nessa vida. Como psicóloga clínica, eu trago inicialmente uma mensagem de otimismo. Um otimismo em relação à capacidade humana de se adaptar, de se reinventar e de sair de crises. Eu testemunho isso há 15 anos. E é assim que eu enxergo, com esse otimismo, a nossa capacidade de adaptação e de sair desse momento, como profissional e como ser humano. E aí eu pergunto para vocês como é que a psicologia pode nos ajudar num momento como esse. Inicialmente, ao invés de passar dicas de comportamento ou como agir durante a pandemia, eu gostaria primeiro de refletir e enumerar 2 processos mentais essenciais que estão ocorrendo durante a pandemia, porque eu garanto para vocês que conhecer esses processos mentais ajuda a contornar a ansiedade, ajuda a dar mais segurança e mais tranquilidade. Esses 2 processos são o trauma e o luto. São processos muito estressantes e que estamos vivendo. Algumas pessoas podem negar ou não perceber, mas estamos vivendo esses processos nesse momento. O trauma é quando somos invadidos por uma ameaça e nos sentimos muito vulneráveis e com medo da nossa integridade física e psicológica e não temos como elaborar isso. Isso pode ser algo repentino e difícil de elaborar. É algo que ameaça a nossa ideia de segurança e nossa ideia de controle e de mundo. E geralmente, diante do trauma, temos reações de confusão, de desestabilização, desconexão e desorganização mental. Muitos pacientes e amigos relatam a sensação de entorpecimento, a sensação de muita distração, a perda da noção de tempo, a sensação de que a vida está passando em câmera lenta, sensações estranhas que vivemos quando vivemos uma situação de trauma. E o que é importante no momento desse? É acolher, reconhecer esses processos traumáticos, reconhecer como o psiquismo reage diante disso e aceitar. Aceitar que cada um vai viver de uma forma em relação ao trauma e aceitar que temos um tempo e o outro também tem seu tempo até elaborar a nova realidade. Já o outro processo, que é o luto, é uma reação natural do ser humano diante de perdas significativas. E certamente o que temos muito nesse momento de pandemia são perdas. Claro que para cada indivíduo as perdas são vividas também de uma maneira diferente e cada indivíduo tem suas perdas peculiares. Mas podemos encontrar algumas perdas muito comuns ao coletivo e aos indivíduos durante esse processo de pandemia. Um processo natural e saudável de luto diante das perdas é transformar a perda e a dor numa atitude criativa, numa atitude de resgate, numa atitude de criação de significado e ação no mundo. E o primeiro passo para um processo de luto é reconhecer e nomear as perdas. Eu vou falar de algumas perdas que estamos vivendo de uma forma geral para a gente começar a organizar isso na mente e na alma. As perdas que estamos vivendo, a maioria delas são concretas e simbólicas. Algumas delas são a perda da liberdade, a perda da privacidade, a perda do convívio social, que é tão essencial para a alma humana, somos seres sociais. O medo de perda da vida, o medo de perda da vida de parentes e amados, o luto coletivo pela perda de pessoas no mundo e no Brasil, além de muitas pessoas com perdas financeiras ou perda da identidade ocupacional, a identidade como um todo, além de perdas bem simbólicas, como a perda da referência de líder durante essa crise política, a perda de projetos, a perda de sonhos, a perda de esperança para algumas pessoas.
Mas o importante é poder vivenciar essas perdas, reconhecer para poder agir sobre elas. Esse é o nosso primeiro passo. Como são as estratégias de enfrentamento diante dessas perdas que vamos reconhecendo aos poucos no meio do caminho? Inicialmente, é muito comum que as pessoas tenham raiva, indignação e negação diante da perda. Isso é natural. Mas esses sentimentos precisam dar lugar a outros sentimentos, que são de aceitação e de criação de saídas originais para as perdas. Então, a aceitação, lembrando que a aceitação ela não é uma passividade, uma resignação passiva diante da perda. É entender que nem sempre temos controle e que vamos sempre ter perdas ao longo da vida. Então isso não é passividade, isso é uma atitude madura e responsável diante do processo de perda. É encará-lo como natural e enfrentá-lo. Portanto, temos a escolha de enfrentar a perda e a dor com queixas, vitimização ou com uma ação concreta. No momento em que não podemos controlar o mundo externo, podemos minimamente controlar o nosso mundo interno e a nossa forma de reagir ao que está acontecendo no mundo externo. O ser humano é capaz de dar significado a qualquer tipo de dor ou desafio. E mesmo se perdermos tudo o que temos, ainda temos o significado da nossa existência e podemos nos reconstruir. E é a partir desse pensamento que vamos pensar a partir de agora em estratégias para lidar com dor, lidar com perda, lidar com o trauma. Buscar mais saúde mental e crescimento durante esse período de pandemia. Estou com vocês. Vamos juntos, amigos EcoFit.